Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa história de hoje mostra o poder dos recomeços. A minha entrevistada era promotora de justiça no Paraná, mesmo cargo que seu pai exerceu, mas largou tudo para realizar um sonho, ser aprovada para a magistratura em Brasília. Com 5 anos de preparação, 3 tentativas e 2 filhos pequenos para cuidar, ela se tornou juíza de direito substituta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Converso hoje com a doutora Monique Machado. Doutora Monique, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no canal Imparável. Eu que te agradeço, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. Estou bem honrada de participar do canal Imparável. Antes de iniciarmos aqui, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações para receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista para você. Doutora Monique, você começou sua carreira no serviço público no Paraná, mesmo sendo de Brasília, sua família também daqui. Como que aconteceu isso? Gabriel, como você bem falou na apresentação, meu sonho era ser promotora de justiça, eu queria seguir a carreira do meu pai, e eu fazia concurso de promotor pelo Brasil afora, como vários concurseiros eu acho que fazem, né? A gente não foca em um único lugar. E eu fiz Ministério Público de Roraima, fiz do Paraná e fiz do Distrito Federal. E, por um acaso, não sei porquê, eu não passei no Distrito Federal naquele ano e passei no Ministério Público do Paraná. Era um lugar que eu gostava, já conhecia, era um lugar que eu cogitava morar para a vida inteira. Mas aí, no meio do caminho, eu acabei conhecendo quem hoje é o meu atual marido, né? Eu fiquei noiva e essa questão da distância começou a complicar um pouco. Eu queria ser promotora, mas eu queria muito em Brasília. Meu foco era em Brasília. Mas eu fui passando nos 2 concursos e na reta final, aqueles pontinhos finais, me colocaram no Ministério Público do Paraná e não no Ministério Público do Distrito Federal. E assim que eu fui parar lá, fiquei 2 anos, exerci o cargo por 2 anos, foi uma época maravilhosa. E aí você tomou uma decisão drástica, talvez para alguns, né, enxergando de fora, que foi dar um passo, vamos dizer assim, para trás, não minimizando qualquer cargo, qualquer atividade, para conseguir depois realizar esse objetivo, esse sonho de voltar para Brasília e ter esse cargo público de alto escalão em Brasília, né, que era o objetivo seu. Pode contar para a gente um pouco qual decisão foi essa e quais foram as implicações dela? Gabriel, depois que eu estava no Paraná, eu fiz um concurso aqui de promotor no Distrito Federal e foi o primeiro que eu não passei na primeira fase. E aí eu percebi, tem alguma coisa errada, eu acho que o tempo de trabalho está me consumindo demais e eu estou tendo um retrocesso na minha preparação. Então eu tinha decidido, já tinha conversado até com um chefe administrativo lá do Paraná, que eu ia pedir exoneração. Ele tentou me convencer a não fazer isso. Não, Monique, espera completar os 2 anos, aí você pega uma licença e pensa melhor como é que vai ser isso. Mas eu estava totalmente decidida. Até que eu recebi um telefonema de uma moça, não lembro o nome dela agora, e ela falou: olá, doutora Monique, tudo bem? Eu sou aqui da lista do concurso de analista do TJDFT. A senhora é uma das próximas a ser nomeada aqui no concurso e nós gostaríamos que a senhora mandasse o termo de desistência, porque nós vimos aqui que a senhora já é promotora, com certeza a senhora não vai querer esse concurso de analista. E aquele telefonema para mim foi uma surpresa, porque eu nem lembrava que eu tinha feito aquele concurso para analista. E aí eu falei, olha, eu vou analisar aqui e te dou um retorno. Peguei o nome dela e tudo. E assim que eu desliguei, eu corri para a internet, fui olhar e eu vi, realmente eu estava na beira, era uma das próximas a ser nomeada. Como eu já tinha decidido largar tudo para voltar e só estudar, eu falei, nossa, caiu do céu, vou voltar para Brasília empregada em um tribunal maravilhoso, era tudo que eu queria.
E aí deu super certo. Na época, as pessoas estranhavam, como você falou, para quem está de fora, é uma decisão muito estranha. Quando eu fui fazer o processo seletivo no tribunal para ver em que gabinete eu ia ficar, as pessoas me olhavam assustadas, assim, não, ela era promotora, largou tudo e tá aqui, todo mundo me olhava estranho pelos corredores. Mas, e assim, o lado difícil de tomar essa decisão, para mim, o mais difícil talvez, é que o meu pai era muito realizado com esse com o fato de eu ter passado para promotor. Ele enchia a boca para falar isso para os amigos, e quando eu falei que ia largar tudo, eu senti que ele ficou assim muito apreensivo. Minha filha, é difícil passar nesses concursos. Eu acho que o medo dele era talvez você nunca mais passe. E eu tinha esse medo também, né, de não passar, porque eu sabia que em Brasília era um pouco mais difícil do que nos outros estados. Mas meu marido falou para mim assim, Monique, se você quiser eu vou para o Paraná. Aí eu falei, não, é mais fácil eu passar no DF, eu me garanto, do que você recomeçar uma vida toda de iniciativa privada fora daqui. E aí eu assumi o risco, larguei, fui ser analista e fiquei sim. Só que eu achava, Gabriel, que ia ser muito rápido. Eu pensei, quando eu voltar para ser analista, no próximo concurso eu vou passar para promotor. Só que aí era sempre aquela batida na trave, aquele trauma, aqueles resultados que eles anunciam em voz alta no auditório para todo mundo ouvir, aquilo ali ia me desgastando, porque era sempre por detalhes que eu não passava. E aí aquele medo foi tomando conta de mim. Falei, será que eu nunca vou passar no concurso? Porque realmente o tempo foi passando. E nessa, Gabriel, de o tempo ir passando, eu resolvi tocar a minha vida pessoal. E eu pensei, não dá para só esperar o concurso, porque eu também sonho em ter minha família, em ter muitos filhos. Eu sempre quis ter 4 filhos. Então eu falei, não, eu preciso começar a ter esses meninos. E aí eu engravidei mesmo, curti muito a minha maternidade e fui deixando um pouco de lado. Eu estudava para o concurso quando o edital saía. Saiu o edital do TJ, era aquela correria, eu dava minha vida inteira para estudar para o TJ ou para o Ministério Público, né, que era que na época eu focava mais, era aquela correria. E aí eu lembro que quando eu engravidei do segundo filho, eu comentei com meu marido assim, eu falei, olha, o concurso é um plano que eu vou deixar de lado. Nós fizemos esse plano numas férias. Eu falei, olha, vou deixar esse plano dos concursos de lado por um bom tempo. Eu quero ser mãe de verdade, eu preciso me dedicar às crianças, eu quero ficar mãe mesmo, o tempo todo. E aí conversamos isso, decidimos isso. Só que a prova do TJ era em janeiro. E aí eu até falei, vamos prorrogar nossas férias, eu nem quero ir fazer essa prova, porque eu não estou tão preparada, não vai dar certo. E aí meu marido falou, não, pelo menos a prova você tem que fazer, porque você sempre fica por tão pouco, então pelo menos você vai fazer a prova. E eu ainda briguei com ele, que eu não queria vir, que ia me frustrar mais ainda, e ele, não, você vai fazer a prova. E eu fiz, Gabriel, saí da prova e falei, nossa, que prova fácil. Foi a prova que eu menos estudei, eu achei a prova. Sabe quando a prova vem para você? Eu falei, não, a prova foi muito fácil. E aí eu encontrei um amigo meu lá fora, começamos a discutir o gabarito, eu falei, nossa, eu achei essa prova muito fácil. Ele, realmente, foi muito fácil. Aí já bateu a insegurança de novo. Eu falei, eita, se foi fácil para todo mundo, é porque o corte vai ser muito alto, acho que não vai dar. Mas eu fui conferir o gabarito e eu vi naqueles rankings de concurso que eu estava em 8º lugar. Eu falei, eita, com certeza eu estou na segunda fase. Pode desabar o mundo aqui, podem mudar todos os gabaritos que não tem como ficar de fora. Eu já vi que eu estava bem acima. E aí eu tinha exatamente 2 meses para estudar para as provas discursivas e provas de sentença, com uma filhinha de 1 ano, grávida do segundo. E aí eu falei, olha, agora esquece aquele plano de concurso fica para depois. Concurso é agora, eu tenho 2 meses para definir a minha vida. E foram os 2 meses mais intensos de estudo, realmente. Foram 2 meses muito puxados, porque eu não queria também deixar
Minha filha de lado era muito pequena, eu ainda amamentava, então era aquela organização ao máximo. Eu estudava quando ela dormia assim, 10 horas da noite, eu estudava de 10 às 2 da manhã. No final de semana, meu marido saía com ela, eu ficava estudando, treinando para as sentenças, foi aquela correria danada. E deu certo, passei na segunda fase, nas provas de sentença, e depois a prova oral, que seria em um mês, foi adiada, acabou sendo realizada 9 meses depois, e nesse intervalo nasce o meu segundo filho. E agora? Como é que eu vou estudar para a prova oral com os dois aqui? Então, para você ter uma ideia, Gabriel, no dia seguinte que eu saí do hospital, eu fui com meu bebê treinar para a prova oral com os colegas. Então foi aquela correria, mas eu acho que foi uma correria gostosa, porque quando você vai passando também, vai te dando um ânimo, você vê que está muito perto de alcançar aquilo que você sempre sonhou. Então eu estava cansada, exausta, mas muito feliz de estar naquele grupo seleto daquele concurso que era o concurso da minha vida e dos meus sonhos. E quais outras dicas, você já mencionou algumas, você daria para as mamães, os papais que nos assistem hoje e têm dificuldade, né, em conciliar atenção aos filhos, cuidado com os filhos, com o estudo para concurso? Principalmente em uma fase intensa como a fase de edital ou pré-edital, né? Gabriel, eu acho que o que mais pega quando você tem filho é aquele peso na consciência de deixar o filho um pouco de lado. Pelo menos comigo, isso era o que mais eu sofria com isso. Porque as pessoas comentavam, essas crianças não têm mãe, só pai. Tinha uma pressãozinha externa de cadê a Monique que não está aqui com as crianças e só estuda e só estuda? Mas eu tinha um foco muito bem definido na minha cabeça. Eu pensava, é pouco tempo para eu ter o resto da vida para me dedicar para os meus filhos. Então eu tirei primeiro essa pressão de estar deixando os filhos de lado para estudar para concurso. Essa pressão, para mim, era o mais difícil de fazer essas duas tarefas ao mesmo tempo. Mas a questão da organização, Gabriel, eu acho que tem que ter uma rede de apoio. Eu nunca tive babá porque eu tinha meu marido que assumia, e meus pais também, meus sogros, eu tinha muita gente aqui em Brasília para me ajudar. Então, realmente, quando você, principalmente numa fase pré-edital ou de uma fase para outra, de um concurso de carreiras jurídicas, que o estudo é mais intenso, eu acho muito importante ter uma rede de apoio para você tentar focar ao máximo naquele período, porque aquele estudo que antecede a prova, muitas vezes ele vale mais do que aquele ano todo de preparo. Porque o que você precisa mesmo é chegar na prova com aquele conhecimento bem recente da jurisprudência, vendo o que alterou. Aquilo ali é o que geralmente cai na prova, é o conteúdo mais recente. Então, eu acho muito importante ter uma rede de apoio e uma rotina organizada. Muito organizada para você otimizar seu tempo. E até, Gabriel, pegando o gancho dessa pergunta que você fez, as pessoas, quando me perguntam como você estudava com 2 filhos, eles colocam essa circunstância de ter 2 filhos pequenos como, ai, coitada, como é que ela conseguiu? Coloca como uma circunstância negativa. E eu, particularmente, não vejo assim, nunca vi assim. Porque o que eu via era assim, quando a pessoa tinha mais tempo para estudar, às vezes ela não era tão focada no estudo. Então, como eu tinha as crianças que eu precisava me dedicar, eu trabalhava, eu pensava assim, pelo menos um turno é sagrado, eu tenho que estudar, não posso furar, final de semana eu não posso furar. Então, o fato de ter filhos e querer muito esse projeto de passar no concurso, ele surtiu o efeito contrário para mim. Ele não foi um obstáculo, ele foi um aliado. Porque eu pensava, não, já que eu tenho pouco tempo, esse tempo vai ser muito bem utilizado. Então, eu fazia uma estratégia para o concurso para otimizar ao máximo aquele pouco tempo que eu tinha.
E desde o momento em que você desistiu, no qual você desistiu da promotoria do Paraná, e deu, entre aspas, esse passo para trás, na visão de muitos, até você ser aprovada para a magistratura aqui do DF, demorou quanto tempo? Demorou quantos anos aí? Foram 5 anos, exatamente 5 anos. Como é que você conseguiu manter essa luz acesa por 5 anos? A gente vê aqui concurseiros que depois de 1 ano já estão desanimados, até pausaram os estudos. Gabriel, para mim não tinha outra opção. Eu queria muito um concurso de alto nível no início de promotor, depois de juiz. Eu sempre fui obstinada mesmo por isso. Eu tinha uma vida maravilhosa como analista do TJDFT. É um tribunal maravilhoso. A jornada de trabalho já existia naquela época, teletrabalho. Não era uma rotina que me permitia ser muito feliz mesmo. E meu marido até me perguntou uma vez, Monique, tem certeza que você quer ser juíza? Porque a sua vida é tão boa, esse cargo que você está é tão maravilhoso, sua vida está tão redonda. E eu comecei a refletir, eu quero mesmo isso? É tão determinante para mim? E a resposta sempre era sim. Podia demorar o tempo que fosse, eu era obstinada. Para mim, eu seria uma pessoa muito frustrada se eu não tivesse conseguido. E como você falou, todos os cargos são muito importantes, mas eu sempre tive aquilo dentro de mim, era uma obstinação mesmo. Eu ia ser promotora, eu ia ser juíza, eu queria muito ter essa atividade mais decisiva, uma atuação social, que eu pudesse melhorar mesmo a sociedade que eu vivia. Até isso que me frustrou quando eu fui para o Paraná, porque eu queria fazer diferença no Distrito Federal, era um lugar que eu cresci aqui, eu fui a minha vida inteira, então eu queria poder fazer um pouquinho de diferença, né? Ser aquela de pouquinho em pouquinho. Então eu era bem obstinada com isso. Nesses 5 anos, quando as pessoas me perguntavam, você ainda estuda? Você ainda não passou? Era uma facada no meu coração, assim, eu falava, nossa, eu sempre tenho que dar a mesma resposta, que eu ainda não passei, pode ser que eu nunca passe. E eu vi muitas pessoas nessa trajetória, Gabriel, desistindo, mas também tem o outro lado, eu vi muitas pessoas que começaram comigo passando. E aí tem um caso específico, emblemático para mim, que eu já estava jogando a toalha, e eu fui numa festa lá do tribunal, encontrei um colega que tinha passado no último concurso. E ele falou, Monique, eu já estava jogando a toalha, eu achei que eu nunca fosse passar, mas na hora que eu menos esperava, eu passei. Não desiste que você está na fila. E aquilo reacendeu um pouco meu ânimo. Eu falei, realmente, se tem alguém que está na fila, esse alguém sou eu, porque eu bati na trave muitas vezes. Eu sei que eu sou preparada, eu confio muito no meu conhecimento. Se tem alguém que está na fila, esse alguém sou eu. E se por algum motivo a minha fila foi demorada, lá na frente eu vou entender por quê. E hoje eu tenho plena convicção que a minha fila foi demorada porque Deus quis me mostrar que eu não ia ser promotora, eu ia ser juíza. Então ele fez essa trajetória toda na minha vida, fez eu ter coragem de largar um cargo, confiar no meu potencial, ser analista, me apaixonar pela magistratura, porque eu fui ser analista, senão talvez eu nunca tivesse tido esse interesse, né, não teria despertado em mim esse interesse pela magistratura. Eu fiz essa volta toda e o mais curioso que eu sempre reprovava na parte civil do concurso. E quando eu fui ser analista, eu caí num gabinete civil. E a assessora que me convidou, quando ela me convidou, eu falei, não, você está convidando a pessoa errada, eu sou do crime, eu não sou do civil. E ela falou, talvez seja isso que falte para você, ser do civil, pegar essa experiência e passar em tudo.
E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui para o Cível, preenchi a lacuna que faltava nos meus estudos e na minha experiência profissional, e passei no concurso em primeiro lugar por causa de uma única prova, a sentença cível, que tinha um peso muito alto no concurso, peso 3, e eu tirei uma nota acima, consideravelmente acima dos outros concorrentes. Só por causa dessa prova eu passei em primeiro lugar. Então, assim, para mim, essa chama ficou acesa e Deus depois me explicou por que a minha fila foi tão demorada. E hoje em dia eu sou super feliz com a minha história. Ela foi muito pesada para mim durante esses 5 anos. Antes disso, aliás, né, já começou a ser muito pesada, mas depois que você passa é aquela sensação assim de lavar a alma, de valeu muito a pena. Eu entendi porque eu esperei, porque tinha que ser assim, tinha que ser essa vitória tão perfeita, com todos esses detalhes, né? Foram detalhes preparados para eu ter muito orgulho de contar essa história. Então você, depois de 5 anos, 2 filhos pequenos, inclusive um recém-nascido, conseguiu passar em primeiro lugar para a magistratura do TJDFT, em razão de uma prova, de uma matéria que você nem era boa, até depois essas mudanças do destino te fazerem ter mais experiência e mais conhecimento nesse tema, né? Então acabou que é um final surpreendente, mas fruto de um plantio constante e às vezes oculto por um período extenso, né? Você resumiu muito bem. Foi exatamente isso. Foi um final inesperado. E eu lembro que quando eu recebi a nota da sentença, eu estava no TJ trabalhando e eu fui para o gabinete. Eu estava no meio do expediente, fui rapidinho pegar o resultado e voltei para o gabinete. E estava cheio esse dia, e eu falei, vocês não vão acreditar. Falei para os meus colegas do gabinete, eu lembro perfeitamente desse dia. Eu falei, vocês não vão acreditar. Eu estou em primeiro lugar do concurso e vocês não vão acreditar em que prova, por causa da sentença cível, logo eu que sou do crime. Aí o pessoal, Monique, já 5 anos naquele mesmo gabinete, eles, que do crime o quê? Você já é do cível há muito tempo e nem sabe. E realmente foi uma mudança tão drástica na minha vida que até hoje eu sou do cível e nem penso em sair. Eu tinha a opção de ir para o crime e sou do cível convicta. Então foi uma mudança realmente que vai para o resto da minha vida. Qual conselho você daria para alguém que hoje nos assiste e está passando por um momento difícil, talvez está em vias de tomar uma decisão de maneira similar à sua, de dar um passo para trás, entre aspas, respeitando todos os cargos, as posições, para depois conseguir alçar um voo que deseja alçar, ou simplesmente alguém que está desmotivado com esse cenário de contexto, de pandemia, de dificuldade, de crise no Brasil, no mundo, e desanimou dos concursos públicos. Qual dica você daria para essa pessoa que pode ter aí várias situações, né, diferentes? Gabriel, uma coisa que eu aprendi na minha trajetória é que tem muitos caminhos que te levam à aprovação, mas tem caminhos mais curtos. E eu vejo que as pessoas desmotivam muito porque tem uma rotina puxada, ou tem filho, ou trabalham 2 horários, ou porque já está há muito tempo com muitas horas de estudo e está cansado. Eu vou dar uma dica que foi o que eu fiz quando eu já estava exausta, quando eu já estava querendo jogar a toalha. Eu pensei, como eu não tenho tempo de estudar tudo, eu vou mais por um lado estratégico. Eu vou mapear tudo que cai na prova e vou estudar só aquilo ali. E vou com aquele conteúdo. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei as provas de juiz do Brasil inteiro, dos últimos 5 anos, dividi por disciplinas e encadernei as apostilas. Manuais mesmo, apostilas físicas, não eram virtuais. Encadernei uma de cada disciplina. E pensei, quando eu vi aquelas
quando chegou da papelaria, eu falei, olha, se eu fizer todas essas questões que caíram no concurso dos últimos 5 anos do Brasil inteiro, eu estou pronta para fazer o concurso. Então foi esse meu estudo. E realmente eu vi que fazia muita diferença, porque tem um exemplo para mim foi bem marcante. Direito eleitoral tinham várias leis, muitos artigos, e eu ficava bem perdida de como estudar. E quando eu fui fazer as apostilas, eu via que sempre as questões se concentravam em 8 artigos, 10 artigos. Daquele universo de 300, sempre caíam os mesmos 10. Então, depois que eu fiz esse mapeamento, eu falei, nossa, existe um caminho mais curto. Se eu fizer essas questões, eu vou saber onde eu tenho que focar. E eu sentia que eu evoluía muito nos estudos dessa maneira mais rápida, né? Já que eu não tinha tempo para ler o livro, fazer tudo como deveria, aquele roteiro tradicional, eu me apeguei em alguma estratégia bem objetiva, vou estudar o que está caindo nas provas, e deu muito certo para mim. Então, eu acho que a gente também tem que se reinventar um pouco. Quando bate o desânimo, a gente tem que se reinventar. Você tem que olhar para a prova, ver o que ela exige de você e tentar, de repente, um caminho diferente, que te traga ânimo e um caminho que seja compatível com a sua jornada, com as suas condições, né? Com as condições da sua vida, com o seu tempo de trabalho, com os filhos que você tem. E eu fiquei bem tranquila de conciliar tudo que eu fazia, e eu não deixei nada por fazer, com esse estudo mais restrito, mas que foi uma boa revisão, também já tinha uma base, não dá para dizer que eu só fiz isso também, já tinha uma base, mas quando eu reinventei, isso foi o que me deu ânimo para continuar e ver resultados num curto espaço de tempo. Muito bom. Parabéns, doutora Monique, pela história, pelo resultado, pela inspiração aqui, tantas pessoas que estão assistindo e que vão assistir a esta entrevista. E muito obrigado por estar aqui conosco no canal. Mais uma vez eu te agradeço, Gabriel. Como falei para você, eu já conheço esse canal Imparável, porque eu sou apaixonada por concurso público e eu acho que nós temos isso em comum. Eu vejo a sua felicidade nos posts que você faz, nas entrevistas que você faz. Então, é uma honra muito grande para mim ter participado desse bate-papo com você. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e peço que deixe seu like, deixe seu comentário aqui neste vídeo se você gostou. Assine o nosso canal, clique aí no sininho para você receber as notificações em primeira mão e ficar por dentro de tudo que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista para você. Até a próxima. Fique com Deus.